Olá, eu sou Kátia Malaquias e esse aqui é o podcast Uni São José. Esse espaço de conversa, de conhecimento, de entretenimento, onde você pode também participar, deixando aí o seu joinha, compartilhando aí com seus colegas da faculdade, com seus amigos, com a sua família, deixando também o seu comentário, sugestões de temas, de convidados para nós trazermos para cá. Se você tiver algum interesse também em conhecer a nossa instituição, conhecer aqui a Uni São José, entra no nosso site, entra lá no nosso Instagram, entra lá no nosso blog, tem um monte de conteúdo legal lá para você. Entre em contato com a gente, se você quiser vir aqui também nos conhecer, fique muito à vontade. Hoje é um dia especial que nós estamos aqui com ele, professor Rafael Marques. Seja muito bem-vindo. Professor Rafael Marques, eu vou ter que ler, tá, gente? Ele é graduado em tecnólogo de sistemas de informação aqui pela Uni São José, desde 2003. É pós-graduado em informática na educação. É MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. É gestor de tecnologia de informação, né? Do Colégio Realengo, do Colégio Aplicação, da Vila Militar, da Taquara, aqui da Uni São José, é professor também do Colégio Realengo e é coordenador do curso Tecnólogo em Sistemas de Informação aqui da Uni São José também. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, pela Kátia. sua participação, mas assim, peraí, vamos começar falando de um negócio que é engraçado. Dizem Já por aí... começa assim? Já começa assim. Dizem que você meio que nasceu aqui no pátio aqui do Colégio Realengo, aqui em frente ali o ginásio, tem um lugarzinho ali que você nasceu. Conta pra gente aí como é que é a sua história aqui com essa instituição, essa história que a sua trajetória profissional parece que se confunde com a sua trajetória de vida também aqui na Uni São José e virou uma relação meio que de amor. Fala aí pra gente. Mas é uma longa história, né? Hoje eu estou aí na idade dos 40, né? Cheguei. A vida começa depois dos 40. E estou há mais da metade dela aqui no grupo, né? No colégio, na faculdade, na Uni São José. Então, estou indo para 30 anos dentro da escola e do grupo. E há 25, acho que foi 25 esse ano, trabalhando. Desde o estágio. Jubileu de prata. Desde o estágio, né? Até a gerência, depois aí a essa gestão aí de projetos e tudo mais. Rafael, você chegou aqui no Colégio Realengo em que período? Ensino fundamental, ensino médio? Final do ensino fundamental, indo para o ensino médio. Aí você fez o ensino médio, fez a graduação, fez os estágios todos aqui. Fiz o técnico de informática, né? Na época era o técnico de processamento de dados. Depois fui convidado pelo professor Chave, na época o professor Antônio, a ingressar na faculdade de TI, na faculdade de Tecnologia e Sistema de Informação, que era um curso novo. O curso ele é de 98, né? Então eu chego na faculdade em 2001. Então estava formando a primeira turma. E aí teve o convite, né? Eles falaram: olha, a gente gosta muito do seu trabalho, você é um jovem que realmente se dedica e queremos te dar a oportunidade de você fazer a faculdade aqui conosco, né? Na Faculdade de São José. E aí casou uma coisa com a outra, né? A gente realmente não veio de uma família muito abastada e bolsa, né? A gente poder trabalhar para poder pagar o próprio estudo já fez uma grande diferença no meu orçamento familiar naquela época. Então eu comecei a estagiar na faculdade, trabalhando no colégio, na parte da manhã, e eu lembro de já bem cedo conseguir vale transporte, né? Ganhar aquele valezinho de 50 centavos, né, de poder ter acesso que era de papel. De papel, vale transporte de papel. Então, já no estágio, eu comecei a ter isso, ter bolsa, ter vale, ter auxílio, e me permitiu abrir um leque de possibilidade na minha vida, né? A minha carreira começa, né, aqui na instituição, e eu continuei esses anos todos aí crescendo até alcançar a gestão na parte tecnológica. Foi uma época bem difícil, a gente estava mudando de sistema na instituição. A instituição vinha de um sistema ainda modo DOS e tudo mais, né? O DOS, para quem não conhece, é aquela tela preta com comando, né? Que não tinha MS-DOS. Isso, MS-DOS da Microsoft. Ainda não tinha o Windows e tudo mais, então a gente migrou. E eu era o analista que estava responsável pelo processo. Eu estava junto ao gestor, à equipe, fazendo essa mudança. E aí o gerente passou num concurso, na época. Eu acho que eu estava com 23 anos, 22 anos, 23 anos.
E aí tinha que tocar o projeto. E aí os nossos mantenedores, né, a família Zaib, que esteve aqui conosco com você Sim. no primeiro podcast, falou assim, olha, é um desafio muito grande, mas a gente confia no seu trabalho, Rafael. Você quer tocar o projeto, você tem, né, você vai ter essa coragem de tão jovem assumir uma função dessa. E aí eu comecei a fazer. E aí eu dividi a responsabilidade com outro colega que era mais antigo até do que eu, que tinha me contratado para ser estagiário dele. E a gente começou a tocar o setor de TI, né? Na época era o Centro de Processamento de Dados, o CPD, do grupo. E mais ou menos com 23 para 24 eu me torno gestor aqui no grupo. E de lá para cá continuei na área, Deve crescendo. ter passado por muitas transformações. Eu acredito que até com o avanço tecnológico, com o avanço, com o aumento também da instituição, de número de alunos, né? A abertura dos novos colégios, eu queria te perguntar se esse período da pandemia, que eu acho que você trabalhou pra caramba, eu vi. Como nunca. Eu estava aqui. Foi o período mais desafiador Foi. para a galera de tecnologia. Foi. A área de TI, né, a área de informática, como as pessoas mais comumente acabam chamando, ela é uma área jovem. Né? Se você parar para pensar que os cursos na área de TI no Brasil têm em torno, os mais antigos como o nosso, tem em torno de 30 anos, não é? E a carreira está, para quem começou bem no início e nem era formado, na verdade era muita gente da área de engenharia, da área de matemática, de física, estatística, veio para a área de informática. Então é uma área que tem 40 anos, entre 40 e 50 anos. Então é uma carreira muito jovem. E eu tô nela, né, quase metade do que ela existe. São 25 anos na carreira. E realmente, a pandemia foi um momento, assim, assustador para quem trabalhava com a tecnologia, além de todo o processo da saúde, né, familiar, do medo daquele momento. Mas foi preciso com que a gente trabalhasse mais do que o dobro. Porque você imagina, o nosso grupo educacional, né, que a São José faz parte, tem mais de 150, entre 200 e 250, na verdade, salas de aula acontecendo ao mesmo tempo. Então, são muitas salas tendo aula ao mesmo tempo. E do dia para a noite, né, chega um comunicado, chega aquela confusão que foi, né, estadual, municipal, governo federal, e olha só, acabou, não vai ter aula presencial. Aí os diretores se reúnem, né, a reitoria te chama e fala, temos que, da noite para o dia, digitalizar as salas de aula de todo o grupo. E aí você colocar aí 200, 250 salas de aulas online, não é? Preparar a parte de infraestrutura, a parte física, a parte de internet, capacitar os professores, treinar os professores. Isso que eu ia te perguntar. Eu acredito, eu não sei se você percebeu isso também. Um dos grandes desafios foi se deparar com a questão do analfabetismo digital. Muito grande, né? né? O quanto vocês, que são da área, já estão lá na frente, já pensando... E enquanto muitas pessoas não tinham assim, conhecimento nenhum. E como é que vocês lidaram? Criaram algum processo, alguma maneira de incluir essas pessoas, de colocar... Foi desenhado um projeto, né? A reitoria, o pró-reitor, as direções, junto com as coordenações de curso de todos os níveis, né? Porque o nosso grupo educacional, que a São José faz parte, né? Ela vai desde a educação infantil, então, desde o berçário, a minha filha chegou aqui aos 6 meses, né? Hoje está com 4 anos, então vai desde o berçário, né, à pós-graduação. Então, você tinha professores que já estavam versáteis com a ferramenta, que sabiam usar um laptop, que sabiam montar uma aula, que sabiam preparar bem um PowerPoint. Entrar na plataforma. Que sabiam usar a plataforma de educação à distância. E haviam muitos que nem faziam ideia do que era isso. Não sabiam muito mal usar um Office. Então, você tinha professores da educação infantil que nunca tinham tido a necessidade, a educação básica, de usar esse tipo de ferramenta. E tinha os professores da graduação, do ensino superior, que não utilizavam porque era um método de ensino que eles já dão aula há 20, 30 anos e era aquela metodologia que eles já estavam acostumados. Então, assim, a educação, na verdade, dentro de um estudo sistemático da informática, né, da área de TI, você vê que foi o setor, na verdade, que mais demorou a se informatizar ou se digitalizar, a entrar nesse novo mundo, não é? A gente já tinha essas discussões desde o início dos anos 2000, mais para o início da 2010, 2007, que veio o crescimento do EAD, né, da educação à distância, que a gente precisava mudar o processo da educação.
né? Você falou bem, uma das minhas formações, uma especialização é na informática educativa. Então, a gente já discutia em 2007 como transformar a sala de aula, né? Então, 15 anos antes da pandemia, o Brasil já estava nesse processo de o que eu vou fazer, como que eu vou aplicar esse novo modelo de educação que lá fora dá certo, né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Coreia, né? Que é muito do modelo STEAM, né? Que é uma metodologia o anagrama seria de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e arte, e que hoje, né, chega no Brasil na época da pandemia como uma grande revelação, dizendo que é a cultura maker. Sim, maker. Aí tem robótica. Só que, na verdade, isso já acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial lá fora, nesses países que eu citei. Então, o Brasil, infelizmente, chega atrasado nessa corrida. Se você pensar em países como a Coreia, como o Singapura, que hoje a própria Índia, que desponta como um país hoje extremamente tecnológico, onde as pessoas estão mudando as suas vidas, né, crescendo economicamente, saindo daquela linha da pobreza, é através da educação tecnológica. É através dessa transformação. E a pandemia veio, infelizmente, aconteceu, mas, por um lado, ela nos permitiu, ou nos fez, né, na verdade, avançar sobre esse prejuízo na educação. Era um setor que estava realmente muito defasado no Brasil. E a pandemia nos obrigou, não é, da escola básica, da creche, educação infantil, ao nível superior, ao pós, né, a pós-graduação, né, o mestrado, todas essas áreas a virem para a área tecnológica, a realmente trabalharem com um objetivo, que muitas das vezes no Brasil é dado como uma ferramenta secundária. Sim. É um PowerPoint que eu vou passar, é um videozinho que eu vou passar naquela tela, mas não fazia parte do processo de construção da aula, era né? só um recurso. Não fazia parte do planejamento da construção das metodologias ativas. E hoje não, hoje o Brasil já se coloca como um player que está disputando, né, nesse mercado. Então, assim, de uma hora para outra nós tínhamos 250 salas para preparar, centenas de professores, quase na casa aí dos 1.000 professores do nosso grupo, especificamente que eu estou falando, né? Precisando se preparar. E aí criou-se um processo. Foram formações aos sábados online, encontros, tentando preparar, tentando formar essa nova metodologia, porque, na verdade, tudo era novo. Desde o uso da ferramenta, o uso das aplicações, dos softwares, quanto a metodologia que o professor ia aplicar. Então, você pensa assim, nós passamos por um momento um pouco desesperador, né? Porque era da área de TI, principalmente. Porque nós tínhamos toda uma parte tecnológica de info para fazer funcionar e, ao mesmo tempo, capacitar e atender esses professores. E aí você pensa o seguinte, não são só os professores que vão ter que aprender essa metodologia. Os alunos também. Os alunos entram numa nova forma de estudar. Os responsáveis. As famílias, os responsáveis, se envolve todo mundo. Eu lembro que nós tínhamos picos de atendimentos na semana, né, de 15 a 18 mil atendimentos. Tira dúvida de como que entra, cadê minha senha? Isso aí. Cadê meu... Onde é que está meu trabalho? Como é que eu lanço esse conteúdo? Como é que eu respondo o professor? Eu não estou achando as tarefas. Como é que eu faço avaliação? Ajudar os professores a criar as avaliações, aprender a corrigir, aprender a aplicar regras. Então, assim, nós tínhamos milhares de atendimentos semanais, né? O nosso setor de TI aqui no grupo abriria às 7 da manhã e encerrava às 22. E demanda o tempo todo. Isso, você acha que a pandemia, de alguma forma, escancarou assim para a sociedade o quanto a gente precisa do TI na vida, para a vida? Porque assim, tudo que você vai ler nessas revistas de negócio, né, todas essas estimativas e prospecções em relação às profissões do futuro, né, as profissões mais bem remuneradas, tal, você tem lá o cara do TI presente lá como o que você acha em relação a futuro, né? O que vai acontecer com essas profissões que a gente vê que algumas profissões já acabaram, né? A tecnologia deu conta, substituiu, sobretudo esses trabalhos mais repetitivos, que lidam com processos de repetição, e a gente sabe que a tecnologia substitui, né? Inclusive, eu estava assistindo uma entrevista até com um neurocientista que estava dizendo isso, né? Que o quanto a tecnologia influencia nas profissões do futuro. Por exemplo, daqui a pouco a gente poderia... será que daqui uns, sei lá, 5, 6 anos vai ter um holograma aqui com a minha imagem,
né, um programa com a minha voz falando com você e eu vou estar lá na praia tomando sol. E, de fato, você acha que isso de fato é possível? Assim, que daqui a um tempo algumas profissões, algumas profissões que nós vemos hoje que são extremamente... A gente não consegue se imaginar sem elas, que elas serão substituídas pela tecnologia? Olha, essa pergunta ela é um pouco complexa, né? Mas, assim, para a gente poder entender esse futuro, aí vem a época de aula de história, quando a gente é aluno, né? E às vezes não valoriza, mas como é importante estudar a história. Para a gente entender esse futuro, a gente tem que olhar para o nosso passado, né? A humanidade, ela cresce, né, em ciclos evolucionários e, na verdade, eles vêm encurtando cada vez mais o ciclo, né? Era questão de milhares, passou para séculos, e hoje nós estávamos em décadas, e agora esses ciclos evolucionários são de anos, né? Se você parar para pensar na nossa vida dos nossos pais e dos nossos avós, a realidade do Brasil, né, aqui no Rio de Janeiro, já é outra. E isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais rápido, né? A gente parte agora para eles falam de mais uma revolução tecnológica, como foi a própria industrialização. Então você tinha aquela mão de obra gigante no campo, e aí você começa a desenvolver as máquinas, né, as máquinas a vapor e tudo mais, e você industrializa. Quando você faz isso, a mão de obra do campo migra para as cidades. Quando elas migram para a cidade, você começa a empregá-las em fábricas, né? Então você dá um salto populacional, né? Com esse ganho das pessoas saírem do campo, onde havia muito mais perigo, muitos animais selvagens e tudo mais, você vem para a cidade, você industrializa, você começa a gerar alimentos em quantidades como nunca visto antes na história da humanidade, e você começa também a gerar saúde, você começa a gerar medicamentos, vacinas e tudo mais. Então, esses saltos, eles vêm com um momento que você cria um medo, né, até um pânico na população, porque muitas profissões vão desaparecer, como desapareceram no passado, né? Você pega o artesão, como hoje a gente ainda tem em alguns locais no Brasil, que vão lá fazer aquela tapeçaria linda. Você sabe que industrialmente aquela mesma tapeçaria que ela leva meses para fazer, a indústria vai fazer naquele mesmo dia 50. Né? 50 peças, milhares de peças replicando. Então a gente sai desse modelo artesão, vai para o modelo industrial e agora a gente está indo para esse modelo de automação desses processos repetitivos, como você estava citando. Então, quando você começa a automatizar os processos repetitivos, você começa a tirar emprego. Você começa a diminuir as vagas nesses setores, né, de fábricas industriais, que hoje realmente são os locais que mais empregam. Então, assim, a gente vai passar por um processo de mudança muito grande. Os grandes centros de estudos, né, tanto na América quanto na Europa e na Ásia, discutem isso abertamente. Eu faço parte de um fórum muito grande localizado em Miami, que a gente fez uma discussão. Agora, após pandemia, a gente vai tentar voltar aos encontros presenciais. Foi até uma oportunidade que eu tive aqui na São José de estudar, de fazer curso, depois dar aula até nos Estados Unidos. Então, essa questão de você chegar lá e discutir o que vai acontecer com a empregabilidade do mundo e com essa população. A verdade o número de empregos hoje que nós temos em massa vão diminuir. Isso gera uma ansiedade na gente, porque a gente já vê um exército de reserva, né? Pessoas que já têm os números de desemprego, né? E aí, com esse avanço tecnológico, essa substituição da mão de obra humana, isso gera na gente, de fato, uma ansiedade. Então, mas tem que esperar para ver, é isso? Você está dizendo? Não, a gente não pode esperar para ver. Nós temos que nos preparar. Como? A população, a humanidade... Como que se prepara para isso? Como que se prepara? Bom, o emprego repetitivo, cansativo, de fábrica, até mesmo das fazendas, né, do agronegócio, esse emprego vai, aos poucos, ser eliminado, vai acabar, esse tipo de mão de obra. E você vem para a mão de obra especializada, que somente quem estuda, quem tem um conhecimento, quem investe, vai ter essas oportunidades. Hoje, por exemplo, vamos lá, no Brasil. O Brasil hoje tem abertas na área de tecnologia 530 mil vagas. A gente está falando de mais de 500 mil de vagas abertas e não preenchidas. Quantas pessoas a gente forma hoje no Brasil na área de TI, na área de tecnologia? Em torno de 40 mil.
Então, Há uma demanda. eu tenho uma demanda reprimida gigante nessa área, né? Então, a gente prepara esse estudante, essa pessoa que quer mudar de mercado, para migrar para a área de tecnologia. A chegada dessas automações da IA, ela vai fazer com que várias pessoas possam optar por migrar de área, vir para áreas que tenham mais conexões com a área de tecnologia, mas também vai criar uma necessidade. Eu não gosto muito de falar desse tema, mas é uma realidade, que é a tal da renda básica, né? Isso está sendo já estudado na Europa, está sendo agora feito também nos Estados Unidos, e o Japão já faz alguns testes também. São alguns bolsões de teste, mas que tá acontecendo, né? Principalmente quando você fala de países na Europa mais nórdicos, Escandinávia, Noruega, Islândia, onde esse cidadão passa a ter uma renda suficiente para ele ter uma qualidade de vida. Ele estuda, ele faz artes, ele viaja, ele tem recursos para comprar o seu aparelho celular, o seu computador, a sua casa. E, ao mesmo tempo, ele não está mais no mercado de trabalho braçal. Se ele deseja, ele vai trabalhar no mercado mais intelectual. Vai trabalhar com tecnologia, vai trabalhar com arte, vai trabalhar na área de saúde, vai trabalhar na área, né, da educação física para cuidar do corpo e da mente, da psicologia, entendeu? Então, assim, essa mão de obra ela vai se especializar. Ela vai migrar para uma outra área. E, assim, muitas das vezes essas pessoas que discutem o futuro, a gente tem basicamente dois caminhos. Ou a gente vai seguir para um caminho de autodestruição, que é um caminho que a gente não quer e acredita que as pessoas que estão hoje no comando das grandes empresas e dos governos estão trabalhando para que isso não aconteça, não é? Ou para um caminho de paz mundial. Então, eu estava... esse mesmo neurocientista que eu falei no início, ele estava dizendo o seguinte, eu queria trazer isso para cá. Ontologicamente, né, no nosso processo evolutivo, a nossa inteligência, nossas estruturas cognitivas e intelectivas, elas se dão por demanda, né? Conforme houve uma necessidade da gente armazenar comida, então a gente desenvolveu a tecnologia. Então, depois houve a necessidade da gente se deslocar, a gente, né? A roda. Adaptabilidade. Exatamente. E você acredita que, por exemplo, eu estava precisando de fazer uma legenda para um post. Estava orientando uma estudante e comentei, preciso fazer uma legenda para isso aqui. Ela, o que a senhora quer falar sobre o quê? Eu falei, quero fazer uma legenda, inclusive foi sobre o podcast, quero fazer uma legenda para falar sobre a inauguração, né, sobre o primeiro episódio do podcast e tal. Ela falando comigo, ela aqui, toma aí, vê se assim tá bom pra você. Essa legenda tá legal. Ela usou o ChatGPT. Assim, algo que eu ficaria sentada, estruturando, o que eu iria falar, tal. E o chat me deu exatamente o que eu queria. Só coloquei... Não, nem meu nome eu precisei de colocar, porque ela mesmo já... Então, assim, será que é um processo legal? Acelerou, eu ganhei tempo, né? Mas isso também me deixou de fazer com que eu elaborasse ali alguma coisa. Pensando agora nessa geração nova, né? Nesse pessoal que tá estudando, até para nós mesmo. Essa tecnologia, de alguma forma, tá? E aí eu vou usar um termo bem rasteiro aqui, mas que depois o pessoal de casa vai me entender. Não vai, de alguma forma, interromper esse processo evolutivo, né? O desenvolvimento dessa inteligência, de alguma forma emburrecer? Ou você acredita que a utilização dessas ferramentas também é um novo tipo de inteligência? É uma nova forma de interagir bem com a ferramenta, conseguir ser específico na solicitação daquilo que você realmente quer e utilizar também é um tipo de inteligência. Como é que você enxerga isso? Então, vamos lá. Você falou evolução, né? Primeiro explica pro pessoal o que é o ChatGPT. O pessoal de casa pode nem saber o que é. ChatGPT, né? Difícil acreditar que talvez uma pessoa que esteja assistindo o nosso podcast, que tem interesse, né, em tecnologia, que tá ali no YouTube. Talvez minha mãe assiste podcast. Ah, então a sua também, sua mãe sabe o que verdade. é o ChatGPT. Não, ela vai se enrolar, com certeza, para explicar alguma coisa. Mas eu já falei com ela porque ela me vê trabalhando até em casa, na casa dela, sobre isso. Mas o ChatGPT, ele é chamado de uma IA, uma inteligência artificial, né, que foi disponibilizada há poucos meses para a população geral. Os testes com ferramentas chamadas de IA, de inteligência artificial, já vem acontecendo há alguns anos, né, dentro do meio acadêmico e do meio científico.
Eu já tive acesso a eles anterior à pandemia, quando estava participando desse fórum Summit Tech de Miami, que eles discutiam muito isso lá, já apresentando o uso da IA em ferramentas de automação para passagem de ônibus, entrada em trem, aeroporto, controle de quem estava cruzando os aeroportos lá de Nova York, de Miami, Los Angeles e coisa e tal. Mas é que esse tema complica porque IA é um nome de marketing. Porque ela não é inteligente, né? Ela não é inteligente. A inteligência artificial não é inteligente. Essa é a pegadinha. Esse nome, essa palavra IA, que o ChatGPT usa, que é hoje um site, não chega a ser um aplicativo, porque ele não tem um aplicativo em si, mas ele é um site que permite você testar essa chamada IA, né, generativa, que é uma IA de criação. Ela desenvolve respostas. É um processo criativo que eu teria... Então, se eu quiser colocar... Me dá um exemplo clássico aí que um estudante, por exemplo, possa usar, como eu coloquei lá, a menina colocou lá na legenda para mim. Essa IA, né? Essa inteligência que não é bem inteligente, mas que é um grande banco de dados mundial, que, se eu não me engano, vai até dezembro de 2021, a base de dados dela, e é realmente, em todas as palavras, a base de dados de tudo que acontecia na internet até aquele momento, dezembro de 21. Eles compilam essa base de dados, e aí trazem algoritmos, né? O que são algoritmos? São códigos de programação, eu escrevo isso, assim como eu crio programas como Word, Excel, né? O calculadora do celular. Eu crio programas, algoritmos, que vão trabalhar em cima dessa base de dados robusta, né? Que seria praticamente a internet toda. E aí eu treino ela para ela buscar as informações de forma bem rápida, concisa, ensinando a ela quais são os tipos de respostas corretas. Então, por exemplo, eu quero ensinar o ChatGPT, que é essa ferramenta específica que a gente está falando, mas tem muitas outras, o que é um gato. Então, eu vou apresentar para ela milhares de gatos, milhões de gatos. Fotos, vídeos, para esse algoritmo entender o que é um gato. Textos. Né? Então, ele começa a assimilar e aprender o que é um gato. Ele começa a entender como buscar no banco de dados as informações do gato. Um estudante que vai usar o ChatGPT, essa ferramenta, e ele quer uma informação para estudar um resumo de uma matéria. Sim. Não é? Pegar um livro, ele quer a ideia central de um livro. Vamos ver que ele vai se preparar para uma disciplina que você dá, Kátia. Me cita uma disciplina que você dá. Psicomotricidade. Psicomotricidade, coisa complexa para mim. Mas vamos lá. Então, eu sou o aluno, quero estudar para a minha avaliação 1, minha TA1, sobre o conteúdo da psicomotricidade que cairia no meio do semestre dessa disciplina. Eu vou solicitar através de um prompt, que é a tela de digitar as informações, vou montar uma sequência lógica para perguntar a essa ferramenta que é o ChatGPT, por exemplo, qual é o conteúdo principal que cai em provas de primeira avaliação do semestre de psicomotricidade. Ele vai montar um resumo, buscando nesse banco de dados, que é praticamente a internet de tudo até 2021, de todas as provas que ele teve acesso. E vai gerar lá um resumão. E ele vai ele vai gerar um texto. E geralmente é fidedigno. Ele erra em alguns. Ele aprendeu muito rápido. Esse algoritmo ele conseguiu montar e analisar, porque isso é estatística, tá? Matemática e estatística. Eu ouvi mas que o ChatGPT tinha uma especificidade que ele ia aprendendo. Então, o algoritmo dele, a gente não tem acesso a ele diretamente, mas os estudos que apresentam ele é capaz de continuar aprendendo com os próprios erros. Isso. Então, eu faço uma pergunta, ele monta um texto sobre a psicomotricidade, que é a sua disciplina, e você, que é uma pessoa que tem um conhecimento, vai ver que tem pontos ali que não estão batendo, não fazem conexão com a realidade da disciplina. Um dos assuntos que a gente tem refletido bastante, a gente vê, inclusive, entrevistas, discussões, inclusive foi discutido agora nesses fóruns de sustentabilidade mundiais, que é sobre os efeitos, né, deletérios, maléficos da questão das inteligências artificiais, né? A gente tem visto a guerra na Rússia, quanto de tecnologia não tem sido utilizado para destruição, enfim. A gente sabe os efeitos, né, de uma guerra, efeitos econômicos que a gente tem podido ver. Tem alguma política, né, vem sendo pensado, você que participa desses fóruns internacionais, algum mecanismo de controle das inteligências artificiais
para essa questão que pode exterminar, dizimar povos, como, por exemplo, se eu entrar, por exemplo, lá no chat GPT e colocar lá como produzir, sei lá, uma bomba, um coquetel, um molotov. É uma informação que, de alguma forma, está lá na internet também. Existe alguma política de controle dessas informações, até para redes de pedofilia, redes de recrutamento, né, para esses grupos extremistas? Como é que funciona isso? Porque a gente sabe que pode funcionar para o bem, né, para o meu texto lá, da minha publicação, como pode funcionar também. Então, existe algum controle? Vamos lá. Não existe um controle, uma regulamentação que funcione sobre essa IA, né? Sobre a produção, né? E o uso das IAs no planeta, né? Há iniciativas, né? Hoje você tem, principalmente na Europa, né? Na União Europeia, uma discussão muito acalorada, até porque foi lá que começou esse movimento, né? Que hoje, por exemplo, no Brasil, culminou na LGPD. Então é na Europa que nasce essa luta que é pelos... LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Né? É uma lei brasileira que foi promulgada e agora está realmente funcionando, que protege os dados dos cidadãos brasileiros. Antigamente, né, antes dessa lei... Não, ele riu, mas assim, eu sei que existe essa lei, tá? Ele teve tipo assim, pô, como é que a Kátia não sabe disso? Não. Só que eu não associei a sigla. Não. Então, assim como eu, muita gente em casa mas pode não ter é um erro nosso, associado. né? A gente usa uma sigla e acha que todo mundo vocês de TI são todo assim, mundo é obrigado os termos em inglês, umas coisas assim, enfim. Isso aí, eu ri de mim mesmo, na verdade, porque, tipo, eu falei e todo mundo tem que saber o que é LGPD. Então, essa lei, ela protege os dados dos brasileiros. Então, tudo que circula hoje dentro da internet está regulado por essa lei na questão da privacidade dos dados. Ela não regula a forma de comunicação, ela não é nenhuma lei que controle, como é que eu vou dizer, não é... Acho que me fugiu a palavra agora, quando você tem controle sobre a comunicação. Nossa. Tava falando muito isso agora. Agora né? me deu um branco. Mas agora. enfim, a gente está Então, entendendo. ela não é uma lei de controle de comunicação. Ela não é uma lei para comunicação. Ela é uma lei de proteção dos dados. Principalmente para os dados que transitam entre as empresas e as pessoas. Todo momento que você baixa um aplicativo que você aceita... Mas o que a gente mais vê é vazamento de dados. Mas aí então isso já está acontecendo porque são realmente vazamentos. Uhum. Seja por roubo dos dados, por invasão, né, por hacker, por um funcionário que trabalha naquela empresa e acaba furtando esses dados e colocando muitas vezes na internet até à venda, ou só por malícia. Mas hoje existe uma lei de proteção e essa lei ela se baseia em muito do que acontecia na Europa. A Europa realmente tem essa visão, essa atenção, né, em relação à internet. Começa algo nos Estados Unidos, né, já começou a ter iniciativas no Senado, na Câmara. Tem alguma coisa acontecendo na Ásia, mas não existe uma regulamentação mundial. E esse é onde mora o grande perigo em relação às IAs. Elas estão completamente na mão da iniciativa privada. Sim, que é na mão de quem tem muito dinheiro. São as Big Techs. Não é? As Big Techs é que tomaram a frente e estão alavancando esse avanço em relação ao uso das IAs. Então, a gente precisa, sim, se preocupar com isso, porque isso tem a ver, inclusive, tem a ver com a nossa permanência aqui na Terra enquanto espécie humana. É verdade. A ficção científica, né, seja na literatura e agora, depois no cinema, nas séries, ela traz muitos exemplos do que pode dar de muito certo no avanço tecnológico da humanidade, não é? E o que pode dar de muito errado. Sim, controle de doenças, erradicação de pandemias, Sim. enfim. Agora, pode destruir tudo aí. Pode. Né? A gente tem uma brincadeira aqui que por exemplo, a gente discute até quando está falando sobre IA, que por exemplo, a Skynet, né? Que está baseado no filme do Exterminador do Futuro, que é um filme ali do final ali dos anos 80, né? Então, naquele momento, né, os escritores, os roteiristas escreveram uma história do Exterminador do Futuro, onde uma inteligência artificial toma conta do arsenal militar norte-americano, europeu e tudo mais, e começa a querer eliminar a raça humana. E chega ao ponto dela ter que criar uma máquina do tempo para voltar e eliminar aquele que poderia causar sua destruição no futuro. Né? Então, vamos matá-lo antes de nascer. Então, assim, esse exemplo da Skynet, o Exterminador do Futuro, é um exemplo extremista do que pode dar de muito errado, né, na criação e no uso das IAs. Porque eu vejo a tecnologia também
de alguma forma, assim, eu não tenho problema nenhum. Acho maravilhoso, assim, não consigo imaginar a minha vida sem a minha máquina de lavar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava assistindo um documentário ontem com a Pietra sobre os albatrozes. Como os albatrozes estão em extinção. Por quê? O albatroz ele tem um estilo, ele tem um período de migração. E aí ele chega num lugar, chega lá, eles se reproduzem nesse lugar. O filhote do albatroz fica ali mais ou menos uns 15 a 20 dias parado num lugar na praia. E o pai ou a mãe vai buscar o alimento para ele, e ele fica ali 15 dias. O que acontece? O albatroz ele seguia pela visão. Então, tudo que ele pega no mar, ele leva para o filho e dá para o filho se alimentar. Essa espécie de albatroz está em extinção, né? Por quê? Porque tudo que ele vê no mar é tampa de garrafa. E aí ele acaba engolindo e ele morre entalado. E assim, mostrou milhares de albatrozes mortos na praia, entalados por conta de tampinha, muita tampinha, latinha. Isso lá para dentro, naquelas ilhas que a gente olha lá no mapa. Mais remotas. E é lá onde esses albatrozes estão morrendo, porque as correntes vão levando esse lixo para lá. E, de alguma forma, eu consigo fazer alguma analogia entre até que ponto é muito legal a gente levar a nossa água potável para a praia com a nossa tampinha, e aí a gente despreza de uma forma... com a inteligência artificial. Até que ponto é muito bacana eu ter todos esses recursos para mim, para minha filha, para mim, para eu utilizar na escola e onde eu estiver, enfim. E quanto isso também pode ser nocivo. Isso pode nocivo não somente para a humanidade de forma geral, mas de alguma forma para o desenvolvimento das pessoas. Como eu te dei esse exemplo lá do texto, imagina um aluno hoje para fazer um TCC. É muito rápido com o uso de uma ferramenta dessa. Se o cara domina uma ferramenta... artificial, E o projeto, e o processo criativo dele? Processo de organização do pensamento. Então, isso conecta essa questão que você falou de evolução. O termo que a gente discute muito quando está em estudo em relação à evolução tecnológica, a gente pensa nesse sentido de evolução. Porém, quando a gente pensa em humanidade, né, a gente pensa, na verdade, em adaptação. Não é? O que seria a teoria da evolução, na verdade, muitos cientistas colocam que deveria ser a teoria da adaptação. Então, tantas espécies orgânicas elas se adaptam, não é? Desde os animaizinhos mamíferos, crustáceos, aos seres humanos. Então, nós somos uma espécie extremamente adaptável. E a gente anda vendo alguns estudos de como será essa humanidade, né, no decorrer das próximas décadas e séculos. E quando você faz esse estudo, você vê cada vez mais o ser humano conectado com essas ferramentas de inteligência artificial, de robótica, de cyber. Né? Você tem agora mesmo o próprio Elon Musk aí, o tempo todo batendo na questão do Neuralink. Ele tá meio... tá um negócio meio estranho. Ele é muito complexo, né, falar de Elon Musk. Mas ele é um dos investidores que tem trazido essa questão de juntar o orgânico, né, o ser humano, com o ambiente tecnológico, né, com chips, com acesso à internet através do próprio cérebro. Então, assim, você vê que isso não é mais ficção, isso é uma realidade. Sim, a gente está vivendo Estamos vivendo a ficção. Você vê pessoas que estão tetraplégicas e começam a poder usar exoesqueletos, né, se levantar, a voltar a ter uma rotina, a trabalhar através disso. Rafael, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é a gente alcançar objetivos, né, que traçamos, e que isso seja realizável, mas não sozinho. Eu acho que o sucesso ele vem quando você envolve sua família, né, envolve seus amigos, e você consegue trazer prosperidade, né, a essas pessoas que estão ao seu redor, a sua comunidade. Eu acho que o sucesso é isso, é você ter metas, essas metas você conseguir alcançá-las, mas que isso gere uma prosperidade para todos que estão ao seu redor também. Rafael, o curso de TSI aqui da São José é um curso proeminente, né? Nesse último ano, né? Esse último ciclo é um curso que teve um crescimento visível, né? É um curso atuante também na instituição. Qual é o diferencial hoje,
né, do curso de TSI da Unisão José em relação aos outros? Assim, o que ele tem de diferente, né? Qual o DNA desse curso que torna ele proeminente, que tem feito ele crescer? Como a gente falou, né? Eu estou no grupo, na instituição, estou na São José, né? Aí beirando seus 25 anos. E já atuei como professor em alguns momentos e tudo mais, mas o convite para assumir realmente a coordenação do curso foi um pouco surpreendente, feito pela reitoria, né? Pelo professora Charbelli. E aí foi um risco, porque é uma demanda muito grande você ser um coordenador de graduação. E aí eu olhei para o curso, olhei para aquela matriz, entrevistei os alunos para entender o que estava acontecendo no curso e realmente notei essa necessidade que eles precisam de troca, não é? Por mais que o curso seja um curso tecnológico, né, que seja voltado para o desenvolvimento, programação, na área de rede, banco de dados, ele é um curso que te permite escolher a área que você quer atuar dentro da TI, porque a TI ela é muito vasta. Ele precisava de um alinhamento, tanto em relação aos estudantes quanto à própria matriz e os professores do curso. E esse alinhamento eu faço ele através da integração. Eu procuro trabalhar com essa troca constante entre os estudantes, né, os professores, e trazendo sempre convidados, né, pessoas que estão atuando no mercado, seja no Brasil ou no exterior. Então a gente mostra para eles toda a capacidade, toda a possibilidade que se você investir na tua carreira de tecnólogo, na área de TI, você realmente ter metas a cumprir. Eu procuro trabalhar muito isso na mente deles, de que você precisa desenhar, planejar as suas metas. Desde que você inicia na graduação, o ideal é que seja até antes, né? A graduação já ser uma meta, mas quando chega a ter contato conosco aqui na São José, então a gente trabalha com eles esse network de transformação, de mudança de mindset, né? Mudança da mentalidade deles. Porque nós vivemos numa região periférica, nós estamos Sim. em Realengo, né? A nossa sede é no São José. Então eu preciso, muitas vezes, provar para esse estudante que a carreira que ele escolheu na área de tecnologia, né, em TI, vai alavancar a vida deles, vai permitir essa mudança, não é? Você, assim como eu, estudou aqui na região, né, em Sim. colégios aqui de Realengo, e a gente sabe a nossa realidade do nosso bairro, Sim, as dificuldades, as as limitações, dificuldades, as né? limitações. Você está distante do centro do Rio, você está distante de regiões, né, como a própria Barra, que Como são os locais que têm, né, os melhores são empregos, centro polos, do né? Rio, polos de empregabilidade e até mesmo de universidade, de estudo. E aí você tem em Realengo, na periferia, na Zona Oeste, uma universidade que se preocupa em formar pessoas, né? Não é formar um profissional somente, mas formar pessoas. Foi algo que eu aprendi, né, com o nosso fundador, o professor Antônio, que era o nosso reitor. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante nessas décadas e aprender muito com um homem muito sábio. E ele me ensinou isso, que você tem que ter a educação como um movimento de transformação. E eu tive isso na minha vida. A Sim, educação, né, a primeira educação técnica, depois a graduação tecnológica, me permitiu mudar a minha vida. sim. A realidade da minha família, Mobilidade social, né, através da educação. muito, né? Quando que esse jovem, né, que jogava bola no campo do Periquito aqui em Sim, Realengo, que corria nos campos aqui da região do 77, do Murundu aqui e tudo mais, que ia jogar bola na Vila Kennedy, Vila Vintém, que era o meu caso, eu fui goleiro do Bangu, de futsal, gente, tá? dá pra De acreditar. futsal, tá? Tem fotos, tem Fui provas. federado do futsal, né? E aí eu tinha essa vida aqui nessa região e eu poderia ser mais do mesmo. Sim, Como muitos, infelizmente, muitos dos meus amigos de infância e juventude entraram realmente para o tráfico, para as drogas, para a bandidagem na região e perderam a vida. sim, E aí, eu desde cedo, tendo pais muito participativos, né? Eles falaram, a educação transforma, você tem que correr atrás, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Então, primeiro veio a bolsa no ensino médio técnico, depois veio a bolsa na graduação, não é? Fui bolsista na pós-graduação. Então, assim, eu vi que se eu queria ter uma mobilidade social, se eu queria crescer, se eu queria dar uma melhoria para minha família, era através de estudo. sim, E a TI te permite muito cedo, desde o estágio, conseguir um salário acima da média nacional. Então, você já, desde o estágio, você já tem um diferencial. É salário, é benefícios, é muitas vezes o home office, sim, né? O trabalhar de casa, você tem uma qualidade de vida. Então, como a gente falou no começo, são 530 mil vagas para somente 40 mil formandos. sim.
Então, assim, você tem muitas vagas com altos salários. E o que isso é cobrado de você? Que você estude. A TI você nunca para de estudar. É um Sim. aprendizado Até porque contínuo. a tecnologia, ela vai evoluindo, né? Vai Muda o aumentando. tempo todo. Rafael, você tem algum hobby? Tem. Fala o principal, assim, que você... No primeiro podcast, o nosso reitor me deu uma cutucada que Deu spoiler. deu um spoiler, que é uma coisa que a gente até joga juntos, né? A gente gosta muito de games, eu gosto muito de games. Sempre fui dessa área. Sou muito fã de sci-fi, então eu curto muito Star Trek, curto muito Star Wars. Peço que a humanidade siga um caminho de Star Trek, que é uma população, uma ficção onde a humanidade deu certo junto com as IAs, junto com a tecnologia. A gente vai sair para explorar o universo e ser um mundo melhor, sem fome, sem doenças, não é? Então eu gosto muito de jogar, gosto muito de jogos de games, de videogame, de Xbox, de celular, mas eu tenho um hobby que talvez muitos não saibam, que é jogar e mestrar e narrar RPG. Sério? Uhum. Faço isso aí há mais de 30 anos, Tá falando praticamente. sério, Rafael? Sim, Não desde sabia garoto. disso. Narro, já fiz muitos eventos nacionais e tudo mais. Nos últimos anos estou um pouco afastado em relação a manter essa atividade. Mas tenho amigos desde a época do ensino Narra médio aqui no RPG. Colégio Realengo, que a gente procura se encontrar, né, algumas vezes durante o ano para jogar. A gente joga RPG, o RPG é algo que aguça a nossa criatividade e a nossa Sim. leitura. Me fez ler muito, tanto em português quanto em inglês, por conta de um hobby, que era o RPG. Indica um livro aí pra gente. Livros são muitos, não é? Mas um livro que eu indico para todos que estão aí nessa área de negócios, que estão no mercado e que precisam, né, muitas vezes ter que refletir, porque a gente entra nesse mercado de tecnologia, nos negócios, e fica acelerado, Sim. né? Então eu gosto muito do Monge o Executivo, né, como um livrinho de cabeceira de reflexão, que me ajuda às vezes quando a parar um pouquinho e Refletir. e pensar, caramba, qual caminho que eu estou fazendo? Eu aprendi que a gente deve, né, aí já vem uma questão até de sentido de fé, de toda vez que você vai dormir ali, tenta refletir um pouco. Às vezes a gente não consegue, né, mas tenta, como é que foi meu dia? Não é? O que eu fiz de melhor, né, para mim e para os outros ao meu redor? E isso faz a gente avançar, faz a gente evoluir e nos permite, então, crescer, né, como profissionais e como pessoas, como pai, como filho, como esposa, como Sim. marido, namorado, né, colega de trabalho, líder, gestor, coordenador. Então, assim, é importante a gente ter sempre uma autocrítica, né? Onde eu acertei? Pô, legal, acertei? Vamos seguir nessa linha, vamos melhorar essa linha. Onde eu estou errando? Aonde que eu, muitas das vezes, a gente acaba pegando, né, ficando muito tempo no cargo de gestão, de liderança, e algumas coisas você vai fazendo no automático. E você tem que se preocupar que hoje o nosso maior bem não é o produto, não é a venda de um curso ou a construção de um projeto novo de TI ou um aplicativo, mas são as pessoas. Sim. Para você obter o resultado em projetos, são as pessoas. Né? Você falou, você tem a formação em gerência de projetos, tenho, né, meu MBA. E você vê lá que 70% de todo resultado negativo em um projeto, seja ele a construção de uma casa ou de um aplicativo, é a falta de comunicação entre as pessoas. Né? Então, as pessoas, o falar, o se comunicar, para mim hoje é muito importante para todo mundo. Um filme. Um filme. Filmes são muitos, né? Um só. Só quero um. Um só. Caramba. Um filme que me marca, que eu gosto, que se você fala assim, você já viu quantas vezes? Eu não sei, milhares. De Volta para o Futuro, a trilogia. Um filme, é uma trilogia que para mim ela é perfeita do início ao fim. É um filme que me empolga, apesar de a gente já ter passado de 2015, que era o ano que ele voava para o futuro, né? O Marty Fly voava de 85 para 2015. Mas a gente não chegou lá, mas está chegando. Estamos num caminho e eu acredito muito na humanidade que vai dar certo com a tecnologia. Eu sou um esperançoso nesse ponto, né? Eu oscilo entre a esperança e a não esperança. Rafael, muito obrigada. Eu acho que a gente conseguiu. Esse assunto não esgota, a gente ficaria aqui falando um monte de coisa. É muita coisa. Mas eu queria que você desse uma palavra aí pro pessoal do seu curso, pros seus meninos lá e meninas. Tem meninas. Tá? Eu já estou com lá do TI. 22% do curso agora de meninas, de moças. Queria que você deixasse um recado aí para elas, se quiser olhar lá para a câmera.
É difícil falar para a câmera, né? Então fala para mim. Falar para você é mais fácil, mas aos nossos estudantes, né, aqueles que optaram ou que ainda desejam, né, conhecer a área de TI, cursar, aprender, seja a parte de programação, desenvolvimento, a parte de infraestrutura, redes, cloud. Aqui na São José, né, eu procuro trabalhar muito forte a pessoa. Porque na TI você vai ter uma série de opções, desde atuar como um agente de negócios, um analista, um desenvolvedor de banco de dados, um gerente, um gestor, um programador. São tantas áreas que é difícil mensurar. Então, onde que a gente vai focar? No estudante. A gente vai focar em você para que você, então, possa escolher qual carreira seguir dentro da TI. Então, se tem um recado que eu posso deixar para vocês nunca deixem de estudar, nunca deixem de acreditar no sonho de vocês. Né? A graduação, né, o ato da formatura, de alcançar o fim do seu curso, é um sonho que na maioria das vezes não é só seu. É da sua família, são dos seus responsáveis, pessoas que estão em volta de você. Né? Então, assim, pode parecer que é muito difícil. Mas quando você entra em TI, a gente acaba tendo uma saída até muito alta do primeiro período, do estudo do estudante inicial, porque ele vem achando que muitas das vezes é trabalhar com o Facebook, Sim. é brincar de YouTube, trabalhar de rede social. Não é que não seja, também é. Você vai produzir, você vai construir, você vai desenvolver uma mentalidade, muitas vezes, computacional. Então, assim, confia, acredita. O primeiro período é muito difícil. Nós estamos aqui para te assistir, para te acompanhar. Né? A instituição tem os monitores, tem os professores que estão dedicados. Então, assim, não desistam nunca no primeiro período. Se esforcem. O primeiro período vai ser barra, mas pode ter certeza que vai mudar a vida de vocês se vocês perseverarem. Então, a minha última palavra é: persevere, tenha esperança, que se você corre atrás, se você luta, se esforça, cria suas metas, você alcança essas metas. Permaneça. Isso aí, permaneça. Muito obrigada. Acho que a gente conseguiu tratar de assuntos assim, de extrema relevância, né, para o mundo, para a sociedade, para nós também, enquanto instituição. E você que tem acompanhado aqui o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Você também que está vendo pela primeira vez, você que é amigo do Rafael, que é parente do Rafael, deixa aí o seu joinha, comenta, coloca aí também o seu elogio, sua crítica. E também acesse, né, as nossas redes, se você quiser conhecer aqui a Unisão José, através do site, através do nosso Instagram, @UnisãoJosé. Se entrar também no Instagram do Rafael, deixa aí seu arroba. Eu deixo bastante material lá, né? Rafa MNRJ. Um arroba bem antigo, né? Rafa MNRJ. O meu também, @Kátia Malaquias, com CH Malachias. Você que está aí no Spotify também, que usa essa plataforma, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário. É muito importante para a gente pros algoritmos, né, Rafael? O algoritmo, ele só vai ajudar a gente se todo mundo participar. Tem que curtir e compartilhar. E aproveita, Kátia, que a gente também está com o nosso blog. Nosso blog lá no site. Entra lá no nosso site, saojosé.br. Entra lá, você consegue ter o panorama de todos os nossos cursos, conhecer nossos coordenadores, conhecer um pouquinho também dos nossos cursos de pós-graduação, nossos cursos EAD. Temos cursos livres também disponíveis para você que nem é aluno da São José. Quer contribuir na sua formação. Você também pode acessar lá, fazer o seu cadastro rapidinho, fazer cursos em diversas áreas. E vem conhecer também aqui na Avenida de Santa Cruz, aqui em Realengo. Você vai ser muito bem atendido. Vem para São José, vem ser diferente, vem para onde São José. Obrigada, Rafa. Obrigado, Kátia.